Então, pirógenos exógenos. A gente tem duas coisas principais. Os infecciosos, é fácil a gente pensar, certo? Bactéria, vírus que vem de fora, ou algum evento que acontece no seu corpo. Então, eu tenho um tumor que está em degradação, ou eu tenho um hematoma grande que vai ser absorvido. Claro que cada um tem uma intensidade de ação, mas só para vocês entenderem que existem os pirógenos exógenos. E aí, esses pirógenos exógenos, eles vão induzir a formação de pirógenos endógenos. Então, não precisa gravar o nome, gente, mas o que vem de fora vai induzir a produção de coisas internas. Então, Carol, mas aí eu queria, desculpa te interromper, mas eu queria saber o seguinte, o pirógeno, então, ele gera calor, mas ele gera calor, assim, com algum motivo? Sim. É um motivo de quê? É um motivo de defesa? Com certeza, Ivani, de você melhorar a ação das enzimas e todo o mecanismo de defesa. Então, existe um motivo de aumentar a temperatura, que é o motivo de você permitir uma ação ótima de cada enzima e de cada mecanismo de defesa. Não é? Então, por isso, muitas vezes a gente fala para as famílias, a temperatura elevada numa criança que não tem desconforto não deve ser motivo de intervenção imediata. É que é muito raro uma criança ter febre e Sim. ficar com a temperatura elevada e não ficar desconfortável. Às vezes, né? naquele início, né, Ivani? Quando está abaixo de 38, normalmente a criança pequena tolera melhor. É que a gente, com 37,5... Nossa, parece, a última vez que eu tive febre faz tempo, eu lembro que eu falei pro meu marido, eu acho que eu tô com 40 de febre, era 37,2. Gente, não é possível que eu tô com 37,2, esse não tá mas quebrado. A criança resiste mais, muito, né? É verdade. Sim, mas às vezes a criança tá lá largada, péssima, com dor na barriga, e aí você não vai deixar, é claro, tá? Exatamente. Então, mas aí é que está. Então, existe, na verdade, um motivo para você ter um aumento dessa temperatura. Exatamente. Né? Ok. Mas isso, então, quer dizer que você não deve medicar? Deve, né, Carol? Mas se a primeiro, criança estiver mal. Isso, só primeiro, a gente sabe que a tendência é que eu tenha um equilíbrio no corpo. Então, da mesma forma que eu estou formando pirógenos endógenos, o nosso corpo também tem hormônios que vão tentar diminuir a temperatura. Então, muitas vezes acontece, doutora, subiu a temperatura e baixou sozinha. Nunca aconteceu isso com o João. Por quê? Porque o nosso corpo está tentando equilibrar. Ele não quer que a temperatura suba e eu perca o controle e eu perca a ação boa. Mas, às vezes, isso acontece. E aí, quando a criança está com febre, isso que a Ivani falou, pode medicar. Não é para não medicar, mas é para a gente ter cautela. E a gente vai falar um pouco à frente por que tem que ter cautela. Tá? Então, olha só que interessante. Quando a temperatura do corpo eleva em decorrência da febre, vai aumentar a atividade dessas enzimas, então vai aumentar o metabolismo. Tá? Vai induzir maior atividade celular e aí isso vai levar a um consumo de oxigênio. O tempo médio que as células de defesa circulam, normalmente é de 8 horas. Num quadro febril, a gente tem maior liberação dessas células de defesa. Então, veja só como é importante a febre. Mais uma coisa, nos quadros febris, tem uma diminuição da estabilidade de umas célulazinhas, enfim, que são relacionadas com defesa. Então, vai ainda potencializar mais a atividade de destruição de bactérias. Então, vejam que existe uma cascata de ações. Tem mais transformação... Que acontecem quando tem aumento da temperatura. Exato. Eu tenho mais liberação e transformação de célula de defesa, de amadurecimento para poder combater defesa. E tem uma coisa bem bacana. Exato. Conta pra gente, Vani, o que a gente vê? É o seguinte, você tem uma alteração do metabolismo do ferro. Olha só, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que tem a ver o ferro com isso? Tanto que é muito frequente, sabe, Gustavo? Quando a criança está com alguma infecção, aí vai lá no pronto-socorro, o pessoal colhe um hemograma. Frequentemente, a mãe me manda o resultado e fala, olha, tá com uma anemia. Porque vem lá junto no hemograma, vem a série vermelha e a série branca. E aí vem lá a hemoglobina baixa. A criança a gente sabia que não tinha nada. Então, mas isso é um erro de interpretação. Por quê? Porque quando você tem uma infecção e você tem febre, o corpo, ele segura, ele altera o metabolismo do ferro. Olha isso, ele altera por quê? Porque as bactérias, elas precisam do ferro. Então, o corpo tira de circulação. Para deixar elas sem alimentação. Se ferrarem, exatamente. Isso é uma defesa, entendeu? Então, é muito frequente da gente ver alterações da hemoglobina durante uma infecção e a criança não está anêmica. Depois que passa a infecção, quando você vai lá e colhe o hemograma, vem lá normal. A hemoglobina está normal. E durante a infecção, muitas vezes a hemoglobina está baixa. Então, é um erro de interpretação de que aquela criança está anêmica. Ela não está. Ela só está com uma alteração transitória, que é uma defesa do organismo. Entendeu? É isso aí. Certo, Carol? Então, vejam quantas coisas acontecem. Então, a gente quer um pouquinho de febre, tá? Agora, a febre, ela está sempre presente num quadro infeccioso? Não necessariamente, Não né? necessariamente. Acho que eu diria quase sempre. Tá? Existem algumas situações, por exemplo, a gente já falou no início, há pouco tempo. Os recém-nascidos, principalmente os bebezinhos que são prematuros, eles podem não ter febre num quadro de infecção aguda.
Tá? Na verdade, pode acontecer até o oposto. Os bebês, eles podem ter o que a gente chama de hipotermia, que é uma temperatura mais baixa, que pode ser em decorrência os vasinhos do corpo, quando a gente tem um quadro infeccioso, eles se contraem. E como eu tenho pouca quantidade de tecido de gordura, isso pode levar a uma diminuição da temperatura ao invés de um aumento da temperatura. Tá? Muitas pessoas que pensam que é por imaturidade do centro de regulação, mas nem sempre. Então vejam que não necessariamente a febre vai estar presente. Por isso que o bebezinho, quando nasce, como a Ivani falou, num risco infeccioso, ele tem que colher exame. Eu não posso usar a febre como triagem de infecção. Então, eu espero que o meu corpo vai fazer febre, sim, mas em algumas situações a febre pode não acontecer e a criança pode ter infecção.